Poucos personagens da Bíblia mexem tanto com a nossa cabeça quanto Salomão. Filho de Davi, o rei guerreiro, ele herdou um trono cheio de promessas, batalhas e profecias, mas acabou virando o maior enigma das Escrituras, o homem mais sábio da história, que mesmo assim conseguiu se afundar num poço escuro de vaidade, idolatria e segredos proibidos. Como isso foi possível? É o que vamos desvendar hoje. Imagine a cena. Um jovem rei, recém-possado, sobe até Gibeão, oferece 1000 holocaustos e naquela mesma noite, Deus aparece em sonho e solta a pergunta que todo mundo gostaria de ouvir. Pede o que quiseres. Riqueza, vida longa, a cabeça dos seus inimigos numa bandeja. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele humildemente pede sabedoria para governar com justiça. Ele queria um coração que entendesse, que soubesse discernir o bem do mal, para guiar o povo de Deus. Deus fica tão impressionado, que não só dá a ele sabedoria em uma dose nunca vista antes ou depois, como também joga por cima riquezas, honra e paz. Como bônus, parecia o começo perfeito de uma história de sucesso eterno. E realmente foi. Por um tempo, o reinado de Salomão foi a era de ouro de Israel. O ouro e a prata eram tão comuns em Jerusalém quanto as pedras na rua. Não havia guerras, só prosperidade. O ápice desse período foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra magnífica, um lugar onde a presença de Deus habitava de forma visível. Todo mundo queria ouvir Salomão falar. A rainha de Sabá viajou meses, cruzando desertos, só para testar a sabedoria dele, e voltou para casa dizendo que a realidade superava, e muito, tudo que ela tinha ouvido. Aquele caso famoso das duas mães disputando um bebê. Ele propôs cortar a criança ao meio. Não porque fosse cruel, mas porque sabia que o amor de uma mãe verdadeira se revelaria no desespero. E funcionou. A fama dele explodiu. Era como se o próprio Espírito de Deus estivesse ditando cada decisão, cada sentença, cada palavra. Mas aí vem a parte que ninguém gosta de admitir. A virada de chave que nos assusta até hoje. O mesmo cérebro brilhante que resolvia os casos mais impossíveis, começou a dar pane quando o assunto era o próprio coração. Tudo começou com a política. Para manter a paz e as alianças comerciais, Salomão casava com princesas de reinos vizinhos. Uma estratégia comum na época, mas perigosa para um rei de Israel. Egito, Moabe, Amon, Sidom. Cada aliança trazia uma nova esposa para o palácio. O problema é que a Bíblia é clara. Ele chegou a ter 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. O palácio virou mais um harém internacional do que a casa de um rei escolhido por Deus. E com cada mulher vinha a sua bagagem cultural e religiosa, costumes, altares, ídolos e deuses pagãos. No começo talvez ele só tolerava por diplomacia, mas a linha entre tolerar e aceitar foi se apagando. Aos poucos, ele começou a construir altares para Astarote, a deusa dos Sidônios, para Quemos, o deus de Moabe, e para Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Pense no absurdo. O mesmo homem que construiu o templo mais glorioso da história, para o Deus único, agora via a fumaça de sacrifícios pagãos, subindo nas colinas bem em frente a Jerusalém, que era para ser a cidade santa. E o pior, ele mesmo participava desses rituais. A Bíblia diz que na sua velhice, suas mulheres perverteram seu coração para seguir outros deuses. Chegou ao ponto de tolerar, e talvez até participar do cultos a Moloque, o deus que exigia o sacrifício de crianças queimadas. Como o homem que um dia sentiu o coração de uma mãe desesperada, agora aceitava o choro de inocentes, como parte de um culto. Foi aí que o silêncio começou. Deus, que tinha aparecido a ele 2 vezes, foi se afastando. Os sonhos pararam. A voz que antes era clara como cristal virou um silêncio total. E o silêncio divino nunca é um espaço vazio. Ele abre brechas para que outras vozes comecem a sussurrar. A sabedoria que vinha do céu foi sendo substituída por outra, uma que vinha de baixo. E nesse vácuo espiritual, coisas estranhas começaram a acontecer. É aqui que a história entra em territórios que não estão na Bíblia canônica, mas em textos antigos que circulavam entre judeus e cristãos primitivos, como o Testamento de Salomão. Esses textos não são sagrados como a Bíblia, mas nos dão uma ideia da fama que Salomão tinha, não só como sábio, mas como alguém que mexia com o mundo espiritual. Segundo essa tradição,
Um dia um jovem servo do palácio apareceu completamente destruído, olhos fundos, sem forças, dizendo que uma presença invisível sentava em seu peito à noite e sugava sua vida, seu vigor. O nome que surgiu dessa entidade foi Ornias, um tipo de espírito parasita que atacava especialmente os jovens e roubava sua energia. O Salomão do início do reinado, o que pediu sabedoria a Deus, talvez chamasse os sacerdotes, proclamaria um jejum e buscaria a face do Senhor. Mas este Salomão, já distante de Deus e fascinado pelo proibido, ficou curioso. Em vez de expulsar o mal em nome de Deus, ele quis entender o mal. Ele mandou buscar textos antigos, pergaminhos proibidos, registros que nenhum israelita deveria tocar, buscando uma forma de controlar aquilo. E aí aconteceu o impensável. A lenda conta que, em resposta a uma oração desesperada do rei, não para se livrar do mal, mas para dominá-lo, o arcanjo Miguel apareceu. Ele entregou a Salomão um anel. Não era um anel comum. Ele tinha um selo gravado, o pentagrama, que, segundo o texto, dava ao rei autoridade absoluta sobre entidades espirituais. Com esse poder nas mãos, Salomão não perdeu tempo. Ele chamou Ornias, o espírito que antes aterrorizava seus servos. Agora apareceu tremendo diante do rei, se curvou e confessou tudo. Quem era, o que fazia, como atormentava os homens. Salomão então o escravizou. Ornias foi forçado a ajudar na construção do templo, cortando pedras, mas a curiosidade de Salomão era insaciável. Ele não queria apenas se livrar dos demônios. Ele queria conhecê-los. Então o interrogatório macabro começou. O rei, usando o anel, virou um caçador de demônios. Ele evocava um por um, interrogava, anotava seus nomes, suas funções, suas fraquezas, suas hierarquias. Ornias, o primeiro capturado, acabou virando seu assistente espiritual, forçado a trazer os próximos da fila. Um após o outro, eles eram obrigados a revelar seus segredos mais sombrios. Asmadeias, o rei dos demônios, Belzebu, o príncipe, e dezenas de outros, até chegar, segundo a tradição, aos famosos 72 espíritos, que, séculos depois, inspirariam grimórios medievais inteiros, como a chave menor de Salomão. O rei chegou a construir uma câmara secreta, debaixo do seu palácio, onde fazia esses interrogatórios. Ele acreditava estar no controle. Achava que estava mapeando o inferno para proteger a humanidade, usando o poder do mal contra o próprio mal. Mas quem abre essas portas raramente sai ileso. O mesmo selo que prendia os demônios começou a prender o próprio rei num ciclo vicioso de fascínio, poder e um profundo isolamento espiritual. Quanto mais ele dominava o mundo invisível, mais distante ficava do Deus que um dia tinha falado com ele face a face. A sabedoria divina foi trocada pelo conhecimento oculto. A comunhão com o Criador foi trocada por conversas com criaturas caídas. Ele se tornou o mestre dos espíritos, mas perdeu a amizade de Deus no fim da vida. O livro de Eclesiastes atribuído a ele é um lamento profundo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É o grito de um homem que teve tudo, riqueza, poder, mulheres, sabedoria menos, e descobriu que, sem Deus, tudo isso era como correr atrás do vento. O homem mais sábio da terra morreu deixando um reino rico, famoso, mas espiritualmente falido. O templo ainda brilhava com ouro, mas o coração do rei já tinha virado ruína, muito antes das muralhas de Jerusalém caírem. E logo após sua morte, o reino se dividiu, exatamente como Deus havia avisado. A história de Salomão não é só sobre um rei que caiu. É um espelho para cada um de nós. Porque a queda nunca começa com um grande pecado escandaloso. Ela começa com as pequenas concessões, com um é só por diplomacia, com um é só curiosidade, com a ideia perigosa de que somos sábios e fortes demais para cair. E quando a voz de Deus fica quieta por tempo demais, por nossa própria escolha, pode ter certeza, outras vozes sempre aparecem, oferecendo atalhos, poder, conhecimento e controle. A pergunta que a vida de Salomão nos deixa é: quando essas vozes aparecerem para você, oferecendo um anel de poder, um conhecimento proibido, um pequeno desvio do caminho, você vai abrir a porta? Obrigado por assistir. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. 8A Proxima